Boa noite aos irmãos da Igreja Batista Nova Aliança em Taubaté. Estamos aqui para mais um culto, né? Deus tem permitido. E nós vamos começar o culto de oração, culto com uma oração, orando pela dona Maria Aparecida Santos, que a irmã Alessandra pediu para que orássemos por ela, né? Que está aí com suspeita aí da Covid. Então, que Deus tenha misericórdia dessa senhora e restaure sua saúde, né? E depois vamos cantar um corinho e pregaremos a palavra de Deus aí, né? Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que nós estamos aqui reunidos. Eu quero pedir, Senhor Deus, o Senhor que conhece todas as coisas, que o Senhor possa sondar, conhecer o nosso coração. E é certo, Senhor Deus, o Senhor vai encontrar nele aquilo que não agrada ao Senhor. Então eu já peço que o Senhor me perdoe, me purifique, me deixe mais alvo do que a neve, que eu possa preparar o meu coração, todo o meu ser, para cultuar o Senhor essa noite, juntamente com os nossos irmãos e irmãs em Cristo, também amigos, pessoas que têm ouvido a palavra de Deus também. E nesse momento, ó Pai, nós queremos colocar na presença do Senhor essa senhora, a dona Maria Aparecida Santos. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor Deus, e esteja com ela nesse momento, aí que está com essa suspeita de Covid. Que o Senhor possa estar agilizando tudo, Senhor Deus, para que essa senhora seja atendida da melhor maneira possível e que o Senhor possa estar ali orientando a equipe médica que dela cuida e naquilo que eles não puderem, então que o Senhor possa estar atuando em favor dessa senhora, Senhor Deus. Ser conosco com esse culto, dirija as nossas vidas para que tudo que fizermos aqui possamos fazer para a honra e glória do Senhor. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Tem um cântico que é baseado em Hebreus 11, 13. Diz assim: todos esses morreram na fé, confessando que eram peregrinos sobre a terra. Nós somos peregrinos, irmãos, né? Nós somos de passagem aqui a cumprir a vontade de Deus, levando a palavra dele àqueles que não conhecem. Somos forasteiros. Faz-me um forasteiro aqui, meu mestre, forasteiro igual a ti. Faz-me almejar os tesouros celestes e não terrestres, vis daqui. Guia-me sempre no teu caminho, rumo ao céu e sem desviar. Faz-me um forasteiro aqui, meu mestre, até que eu veja meu doce lar. Me achei amando tesouros terrestres, vãos prazeres em teu lugar. Mas anelo mais os tesouros celestes, teu rosto ver, ouvir teu falar. Guia-me sempre no teu caminho, rumo ao céu e sem desviar. Faz-me um forasteiro aqui, meu mestre, até que eu veja meu doce lar. Nós estamos esperando a vinda do Senhor Jesus. Estamos aguardando aquele momento em que Ele nos levará para o nosso lar, né? E hoje nós estamos pregando uma série de mensagens, encontrando Cristo no Velho Testamento,
E hoje nós chegamos aqui num ponto de encontrar o Senhor Jesus Cristo no livro de Isaías, né? Nós vamos ficar aqui algum tempo, né? Talvez alguns domingos, falando sobre Cristo no livro de Isaías. Aqui nesse livro você vê, né, Jesus, o Messias, ele é tratado aqui, né, de uma forma às vezes indireta, às vezes diretamente, né, vou dizer assim, em dezenas de seus capítulos aqui. Então eu quero encorajar você a ler aí o livro de Isaías, observando, né, por você mesmo aí as várias passagens às quais Jesus é aludido ou falado sobre a sua obra, né? E é interessante porque a sua leitura do livro de Isaías tornará a leitura do Novo Testamento uma experiência ainda mais rica, né? Porque você vê aqui profecias que terão seu cumprimento ali naquele momento do Novo Testamento, né? Ou seja, lá no Novo Testamento, as escrituras do livro de Isaías, elas são mencionadas ali, muitas vezes citadas aí pelos que estavam ali a ministrar, né, a vontade do Senhor, dirigindo a palavra ao povo. Só para você saber um pouquinho aqui, o livro de Isaías tem o nome do profeta, que viveu aí aproximadamente 700 anos antes de Jesus, né, ter vindo, né, até nós aí. Quando nós paramos para pensar em Isaías, Isaías ele era um profeta e isso significava que ele era o porta-voz de Deus, né? E, em outras palavras, nós podemos dizer assim que ele era o mensageiro de Deus e o trabalho dele era levar a palavra de Deus ao povo, né? Para que o povo soubesse aquilo que Deus estava dizendo ali, estava direcionando ao seu povo ali. Então, para entender, né, de uma maneira correta Isaías, eu devo entender, né, que por causa dos incontáveis pecados do povo de Israel contra Deus, e da recusa desse povo de abandonar os seus pecados, Deus estava em um processo de punir esse povo. Quando você vai pesquisando, em 722 a.C., durante ainda a vida de Isaías, o reino do norte de Israel foi invadido pelos assírios. E o povo ele foi morto, ou ele foi levado ao cativeiro ali. Quando chega aí no ano de 586 a.C., mais de 100 anos depois do que Isaías viveu, o reino do sul, né, ele foi invadido, e os seus povos, né, ali foram enviados para a Babilônia. Isaías ele profetizou esse cativeiro, né, da Babilônia em 586 a.C. Então ele advertiu repetidamente ao povo, né, que isso iria acontecer por causa dos seus pecados, devido à sua recusa em se acertar com Deus. Além de alertar o povo aí, né, sobre o julgamento de Deus iminente, ele, sob a direção de Deus, também falou ao povo palavras de graça e de conforto, dizendo que a sua punição e cativeiro não durariam para sempre. E hoje, irmãos, nós vamos olhar para Isaías 40, do versículo 1 ao 11, né? E nós vamos ver que ele fala sobre Jesus aí, é uma passagem messiânica, né? E nós vamos ler aí com esse futuro cativeiro da Babilônia aí em mente, né? Vamos ler o texto. Isaías 40, versículo 1. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Isaías 40, versículo 4 agora. Todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o diz. Uma voz diz, clama, e alguém diz, que hei de clamar?
toda a carne é erva e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncias boas novas, levanta sua voz fortemente. Levanta, não temas. E diz às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, guiará suavemente. Quando nós olhamos aqui, né, nós temos aquela tentação de olhar para essa passagem de Isaías com os olhos da realização, né, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E não ver, né, quão significativas e aplicáveis as palavras de Isaías foram para o público ali original, né, para o povo judeu, o povo daquela época ali, que iria sofrer tudo aquilo. Sabe, Isaías 40 aqui é uma passagem que é profundamente, né, apreciada por aqueles que são judeus. Aqueles que, por exemplo, não acreditam no Senhor Jesus Cristo, mas também essa passagem é apreciada por aqueles que acreditam, né? Por nós que acreditamos no Senhor Jesus. Uma coisa a se notar aqui é que a mensagem de Isaías 40 ela foi entregue por Isaías ao povo antes de que os babilônios viessem e os levassem, né, cativos ali. Eles não vieram e levaram todo o povo até 586 a.C. Então, mais de 100 anos se passaram, né? 100 anos depois que Isaías profetizou que os babilônios viriam. Então, quando nós olhamos aqui essa passagem, ela é apreciada aqui por seu tema. Qual que é o tema de Isaías 40? Da esperança. O tema do conforto de Deus. E como nós sabemos, Deus é o Deus de todo conforto, de toda consolação. Abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios, veja o capítulo 1, versículo 1, fala assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Caia. E se você olhar um pouquinho aqui no versículo 3, fala assim, ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola, versículo 4, em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, Deus é o Deus de toda consolação. E essa passagem aqui de Isaías 40 foi um conforto para os judeus dos dias ali de Isaías, porque lhes assegurou que Deus ainda era o seu Deus. Mesmo que eles pecassem e que eles fossem infiéis, né, a Deus, o Senhor Deus permaneceria fiel às suas promessas, que há muito foram feitas ali, né, a esse povo que agora se rebelava contra Deus. Então, apesar de nós sermos infiéis, Deus permanece fiel. Né? E nós temos que ter essa consciência de que o nosso Deus, ele é fiel. Né? É interessante também, né, que nós não podemos nos esquecer de que os judeus ainda são a nação escolhida por Deus. Eles são um povo especial para Deus. Então, chegará o dia em que muitos judeus se voltarão para Jesus Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. Ainda que vai demorar um pouco ainda, mas um dia eles vão de reconhecer o Senhor Jesus Cristo. Essa passagem de Isaías 40 também serviu de consolo para os judeus que estavam no exílio, né? Pois eles sabiam que um dia
mesmo que demorasse aí muitos dias, muitos meses e anos, né? Deus os levaria de volta à sua terra natal ali e os abençoaria novamente. Essa passagem também trouxe conforto, né? E traz conforto a cada um de nós, porque nos ensina que Deus pode perdoar, né? Que com Deus existe perdão para os nossos pecados e é um perdão total, né? Então isso é muito importante aqui que nós entendamos isso aqui, né? Como nação, para quem Isaías estava pregando ali, os seus descendentes, eles não seriam punidos por seus pecados para sempre, né? E isso aqui não nega o fato, irmãos, de que aqueles que um dia serão lançados no inferno, no lago de fogo, né, eles serão punidos por seus pecados para sempre, porque não entregaram suas vidas a Jesus Cristo, não creram nele, e por isso vão pagar ali por toda a eternidade, né? Agora, para o povo de Deus, aquele que crê no Senhor Jesus, que entrega a sua vida ao Senhor Jesus, existe perdão. Deus se agrada em mostrar misericórdia e perdão e em dirigir o seu rosto para aqueles que o procuram, que clamam por ele e que entregam suas vidas a ele. Eu vou olhar aqui, né, no livro de Miqueias, né, tem um livro de Miqueias, capítulo 7, olha o versículo 18 e versículo 19. Fala, quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade, que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Olha como é o nosso Deus aí, né? O que há de maravilhoso em Deus é o seguinte, com ele existe o perdão, né? O perdão pode ser obtido, os nossos pecados podem ser perdoados, perdão e paz você só encontrará na pessoa de Jesus Cristo, mais ninguém. Sabe, essa passagem de Isaías 40 também serviu de conforto ali ao povo contemporâneo de Isaías ali, né, para aqueles que vieram depois dele também, porque fala da vinda do Messias, que nós sabemos ser Jesus, né? Eles não sabiam naquela época, mas nós sabemos que Jesus é o Messias. E durante o tempo de cativeiro aí na Babilônia, os judeus eles se apegaram a esta esperança, né, obtendo aí dessa passagem de promessa força para cada novo dia. E ainda hoje, né, os judeus eles se apegam a essa passagem e a outras também, no livro de Isaías, que falam da vinda desse Messias. Então, alguém disse assim que a crença no Messias e em sua vinda permitiu que os judeus resistissem, que superassem momentos difíceis, né, momentos trágicos aí da sua história. Inclusive, durante a Segunda Guerra Mundial, lá, durante a qual 6 milhões de judeus foram mortos, muitos foram para a morte cantando aí, né, um livro deles lá, dizendo, eu acredito com fé perfeita na vinda do Messias. Então, é muito importante isso aqui, né? Infelizmente, a maioria dos judeus ela é culpada de rejeitar o verdadeiro Messias, que é o Senhor Jesus. Eles estão esperando por alguém diferente. Agora que nós colocamos essa passagem aí dentro de um contexto e consideramos em parte por que ela era uma passagem tão reconfortante, então nós precisamos agora nos concentrar na imagem de Jesus que nos foi dada nessa passagem aqui. E sem sombra de dúvida, Jesus ele pode ser encontrado nessa passagem aqui de Isaías 40. Essa passagem está anunciando de forma repetida a sua vinda, né? Ou seja, quando você olha aqui, o ministério de João Batista, ele é antecipado aqui em Isaías. Olha os versículos 3, 4 e 5. Diz assim, vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro será abatido,
O que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o diz. Irmão, se nós olhamos aqui, de preparar o caminho lá para a vinda do Senhor Jesus, né, quando diz aqui, vós o que clama no deserto, nós sabemos que João, né, Batista, ele estava pregando no deserto, preparando o caminho para quem? Para Jesus. Então, o único em questão aqui é Jesus. Você olha para o Evangelho de Marcos, Mateus e João, eles deixaram isso claro em seus evangelhos. Quando os monarcas ali, né, orientais, eles viajaram, né, viajavam por seus domínios, eles eram precedidos por arautos, por mensageiros, né, que exigiam que as cidades por onde iriam passar reparassem as estradas e rodovias, né? As estradas daquela época lá. Olha, o rei está vindo, tem que arrumar a estrada, tem que deixar tudo certinho, aplanado aí. Então a Bíblia nos ensina aqui de maneira clara que Jesus ele é um rei. Não é qualquer rei, mas é o rei dos reis. E João Batista teve o ministério de preparar o caminho para esse rei, que é o Senhor Jesus, né? Que não estava nivelando estradas literais, mas estava aí aplainando aí os caminhos, vamos dizer assim, por esforços espirituais. Estava pregando o arrependimento e dizendo às pessoas que a vinda de Jesus estava próxima. Né? Você vai lembrar que quando Jesus veio até João em certo momento, ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1, né? Nós vamos ler alguns versículos, versículo 1 a 8, diz assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo, após mim, vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, quando você olha aqui, compara com Isaías, você vê que está falando aqui do Senhor Jesus Cristo. Né? Quando você olha no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, fala do Senhor vindo, né? Versículo 14 diz assim, ó, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Se você olhar, voltando para Isaías 40, versículos 6, 7, 8, ele fala assim, uma voz diz, clama, e alguém diz, que hei de clamar? Toda a carne é erva, toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva, cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Quando você vê aqui, né, no versículo 3 também de Isaías 40, ele fala, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no vereda do Senhor. E diz também, né, como nós já vimos aqui, que a glória do Senhor se manifestará, né, aqui em Isaías. É interessante isso, porque há muito que você pode dizer sobre a glória do Senhor Jesus Cristo. E toda a humanidade vendo isso. Sabe, naquele monte, os 3 discípulos ali mais próximos, eles viram Jesus em toda a glória celestial. Né? Quando também na segunda vinda do Senhor Jesus, quando você olha as Escrituras, elas nos ensinam que um dia todos os joelhos se dobrarão diante de Jesus, como diz Filipenses. Então, como é que João
preparou, né, o caminho, da mesma forma que ele preparou o caminho, nós precisamos também preparar o caminho do Senhor, né, para a vinda do Senhor aí. E é interessante isso. Agora, olhando para Isaías 40, lá de novo, versículos 6 a 8, a vinda de Jesus, ela foi anunciada. E os preparativos ali devem ser feitos para a sua chegada gloriosa. Agora, se você observar, né, dos versículos 6 a 8 que eu li aqui, passou muito tempo antes que o Senhor Jesus viesse. Isaías mesmo não viu a vinda do Senhor Jesus, né? Apesar de todo esse tempo, né, que quando Isaías estava pregando lá para aquele povo, né, e talvez alguém fale, mas vai passar muito tempo, e aí como é que vai ficar? Será que não vai se cumprir a promessa? Mas eu posso dizer para você que Deus será fiel à sua palavra e à promessa a respeito da vinda do Messias. Agora, paciência é a chave da vida. Essa notícia gloriosa da vinda de Deus, né, da vinda do Senhor Jesus, ela foi anunciada, mas imediatamente Isaías diz ao povo que essa vinda estaria muito distante ainda. Quando ele falou, né, sobre isso àquele povo, foi no ano 700 antes de Cristo. Aí você vê que 700 anos se passaram antes que essas palavras se cumprissem ali, né? E que Jesus viesse realmente à terra, revelando a glória ali aos homens. Então, ao longo de todos esses 700 anos, geração após geração, né, daquelas pessoas, né, que viveram e que morreram ali, o tempo todo antecipando o cumprimento dessa promessa da vinda do Messias, né? E quando você vê essa longa passagem de tempo, não diminui em nada as promessas e a veracidade de Deus. Porque Deus cumpre as suas promessas, ele mantém a sua palavra, e só porque uma geração ou 10 gerações falharam em ver esse cumprimento de uma palavra específica do Senhor, isso não significa que Deus não seja fiel à palavra dele. Deus permanece sendo fiel. Então nós precisamos ser pacientes. E mais do que isso, nós precisamos ser um povo que se apega às palavras de Deus, que se apega às promessas de Deus, nunca abandonando as promessas de Deus. Quando a Bíblia nos diz, né, que a segunda vinda de Jesus é iminente, e aí você vê que já se passaram mais de 2000 anos aí, e isso não aconteceu ainda, eu posso dizer para você que isso não deve incomodar você. Deus será fiel à sua palavra, em seu tempo. A nossa responsabilidade é fazer o quê? Permanecermos fiéis, né? Vivermos preparados para o retorno do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ser gratos, porque Deus é fiel, né, à sua palavra, e nós podemos contar com Ele. Nós somos lembrados também, nessa passagem aqui de Isaías, da brevidade das nossas vidas. Assim como nós lembramos, né, ou seja, elas nos lembram que faz sentido acertar as contas com Deus enquanto se pode. Né? As pessoas às vezes ficam protelando aí e se esquecem que a vida é breve. As boas novas, que são também mencionadas aqui em Isaías 40, não são algo que você deve deixar em silêncio. Quando você pensa em boas novas, você pensa no Evangelho. E essas boas novas, elas são algo que as pessoas que estão nesse mundo cansadas, sobrecarregadas e oprimidas, elas precisam. As boas novas, elas precisam ser proclamadas, né? Para que toda pessoa possa ouvir e possa receber. Olha Isaías 40, versos 9, 10 e 11, diz assim: Tu, ó Sião, que anuncia boas novas, sobe a um monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncia boas novas, levanta tua voz fortemente. Levanta, não temas, e diz às cidades de Judá: Eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele e o seu salário diante da sua face. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam guiará
suavemente. Então, Isaías 40 é uma passagem de boas novas. E, como nas passagens anteriores, né, as palavras de Isaías não contêm julgamento de Deus, não tem destruição. As palavras de Isaías aqui são palavras de graça, de esperança, de conforto, de promessa, de restauração. Quando nós olhamos ali para aquele povo judeu, né, e o povo judeu indo para o cativeiro, depois os judeus ali no cativeiro, precisando ouvir as palavras de antecipação, de encorajamento, então havia necessidade de pessoas que declarassem essa verdade ali, de que Deus estava vindo para eles, de que Deus iria libertá-los, que o arrependimento traria restauração, traria bênção, né, que Deus era mais forte daqueles falsos deuses ali, daquela nação onde eles estavam ali. E de que Deus cuidou deles e que Deus cuidaria deles como um pastor cuida do seu rebanho. Então, Isaías tem aqui palavras de conforto sendo proferidas para aquele povo, né? E aqui nós podemos ver Jesus também. Em primeiro lugar, veja que o ensino de Isaías é sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo e que ela deve ser proclamada com alegria, com voz alta. Quando Jesus veio, você lembra que os anjos fizeram? Abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2. Lucas 2, versículos 8 a 14, diz assim: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos, deitado na manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Você consegue perceber aqui, né? Jesus ele não desceu de maneira sorrateira para a terra. Ele não veio de forma escondida. A sua vinda foi anunciada pelos anjos. A sua vinda também foi antecipada, pois os magos, né, viram a sua estrela no Oriente e vieram em busca dele. Então, como cristãos, né, nós temos essas boas novas a proclamar. Boas novas sobre Jesus, e nós não devemos ter vergonha de contar aos outros. Nós devemos proclamar a vinda de Jesus Cristo. Jesus está voltando. A única maneira de estar preparado para a volta de Jesus é ser um seguidor de Jesus e um seguidor de Jesus que está em paz com Ele. A boa nova que nós devemos proclamar é esta: Jesus derramou o seu sangue na cruz para o perdão dos nossos pecados. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Então nós precisamos nos converter, né? Nos volvermos para Ele com fé e em arrependimento. E aí nós vamos receber a vida eterna. Sabe, quando você pensa que ao fato de Jesus ser mencionado, esses versículos 9 a 11, a outra coisa que nós queremos ver aqui é que o versículo 11, né, com a sua representação aí como um pastor, pastor do seu povo. Quando você olha no Antigo Testamento, Deus, ele é retratado como um pastor do seu povo Israel. Em algumas passagens, esse povo é chamado de ovelhas perdidas, né, de rebanho disperso. E aí, quando você olha no Evangelho de João, capítulo 10, quem é? Jesus diz que ele é o bom pastor. Olha o Evangelho de João, capítulo 10. João, capítulo 10. João, capítulo 10. Ele diz assim:
Na verdade, versículo 1, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas só por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor. E nós que somos seguidores do Senhor Jesus somos suas ovelhas. Nós somos as ovelhas. Ele é nosso pastor e nosso pastor é amoroso, gentil. Então, como nosso pastor, Jesus cuida de nós. Jesus provê tudo que nós precisamos. Sabe, Deus, ele difere em seu trato com as pessoas, dependendo de quem está em vista. Com os seus filhos, ele se mostra como um pastor. Com os seus inimigos, ele se mostra como um Deus forte, aquele que tem poder, a quem não falta força. Por alguma razão, quando você olha aqui as palavras aqui, nos lembram, desculpe, o contraste que existe entre a primeira vinda de Jesus e a segunda. O Senhor Jesus, ele vem buscar a sua igreja. Agora, ao mesmo tempo que ele busca a sua igreja, lá no final, aqueles que não aceitaram Jesus vão ter que acertar as contas com ele. E quando os livros forem abertos, o livro da vida for aberto, e ali estão os nomes daqueles que aceitaram Jesus como Senhor, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se é o livro da vida, é o livro dele, onde tem os nomes daqueles que o aceitaram. Se a pessoa não tiver um nome inscrito ali, ela será lançada no lago de fogo. Vai acertar contas ali, vai acertar por toda a eternidade, vai ficar eternamente sofrendo ali. Aqui nós temos conforto, aqui em Isaías 40. Isaías 40, versículo 1 a 11, tem conforto como tema principal. Em face de um tempo de exílio ali, que se aproxima, os ouvintes de Isaías, eles foram consolados pela notícia de que Deus não iria virar as costas para eles para sempre. E que com ele haveria perdão completo e total, completo, total ali de todos os pecados. E isso aqui nós sabemos que o perdão ele é encontrado só em Jesus. Então os ouvintes de Jesus, eles foram consolados, Assim como aqueles ouvintes de Isaías foram consolados também pela declaração de que Jesus, de que Deus iria pessoalmente, viria a eles, estaria com eles e que os perdoaria. Então, o nosso texto aqui é um texto que fala dessas boas novas, da vinda do Senhor Jesus. E essas boas novas não podem ser suprimidas, não podem ficar escondidas, não podem ser silenciadas, elas têm que ser mostradas para as pessoas, para que o conforto seja desfrutado por todos. Então, a mensagem de conforto deve ser levada a todos. A vinda de Jesus, ela é importante para todas as pessoas, para que elas possam se arrepender dos seus pecados, pedir perdão ao Senhor Jesus e o aceitarem, como Senhor e Salvador de suas vidas. Esta é uma notícia reconfortante, em oposição àquela de um Deus que um dia virá para julgar, para destruir
para condenar aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, meus irmãos, né? Se Deus permitir, nós vamos continuar ainda estudando Isaías, vendo Jesus Cristo aqui em Isaías. Mas olha que mensagem maravilhosa essa de Isaías 40. Ou seja, a salvação em Jesus. Jesus é o Messias. João Batista preparou o caminho dele. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você tem problemas, você tem pecados, está lidando com o seu pecado, eu posso dizer para você, você precisa vir a Jesus, entregar sua vida a Jesus e confiar nele para a vida eterna. Ele salvará você dos seus pecados. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela mensagem de Isaías 40. E dá, Senhor Deus, que nós possamos levar essa mensagem àqueles que ainda não conhecem Jesus, para que as pessoas possam se arrepender de seus pecados, pedir perdão ao Senhor Jesus e entregarem suas vidas a Ele como Senhor e Salvador de suas vidas. Nos ajude, Senhor Deus, a levarmos essa mensagem avante. Nós possamos pregá-la sempre que tivermos oportunidade. Continua conosco, Senhor Deus, nos protegendo, nos dirigindo à vida, nos mostrando a vontade do Senhor para que a possamos cumprir. Essa é a oração que nós fazemos, desde já agradecidos e confiados no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. No nome dele oramos. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã em Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, você que está ouvindo essas mensagens. Estamos orando por vocês. A Igreja Batista Nova Aliança ora para que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a todos.